E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu trago um gambito que você pode jogar contra a defesa siciliana que certamente vai tirar o seu oponente de preparação. Então vamos lá. Começamos com o peão E4, o adversário vai jogar peão C5 e a partir daqui nós jogamos peão D4. Aqui o seu oponente muito provavelmente vai tomar o peão, achando que você vai recapturar de dama e ele pode simplesmente jogar um cavalo para C6 aqui, desenvolvendo com tempo em cima da dama e ganhando a vantagem. Não é o caso, porque a sua ideia é jogar o lance peão C3, sacrificando o peão para conseguir desenvolvimento muito rápido e controle central. O oponente, caso não tome, vai simplesmente ficar com uma posição pior. Por exemplo, cavalo C6 aqui já perde para peão toma D4 e nós temos total controle do centro. Outra maneira comum de recusar seria, por exemplo, cavalo F6. No caso, nós avançamos o peão, o cavalo vem para o centro e nós tomamos o peão central. Temos uma posição muito semelhante a uma defesa Alekhine, exceto que seu oponente muito provavelmente não é um jogador da defesa Alekhine, senão ele teria jogado ela diretamente ao invés de fazer essa transição esquisita, tudo bem? Portanto, a melhor opção do seu adversário, na realidade, é aceitar o peão. A ideia é jogar bispo C4 e oferecer o peão de B2. Se o seu adversário não aceita, aí você joga cavalo toma e transpõe a posição para uma posição de gambito Smith morra, mas a ideia geral é que o seu adversário vai tomar o segundo peão, é o mais comum, e nós retomamos de bispo. Temos então uma posição muito semelhante à do gambito dinamarquês, exceto que essa posição veio a partir da siciliana. Portanto, ela é melhor ainda porque nem tem o peão de E do oponente atrapalhando o nosso bispo. Nós colocamos muita pressão, tanto na casa de F7 quanto na casa de G7. E se o seu adversário não responder de maneira muito específica, nós destruiremos a posição em poucos lances, como eu vou demonstrar a seguir. Vamos lá, aqui existem muitas respostas possíveis do oponente. 90% delas perde em pouquíssimos lances se você puder punir. Por exemplo, se o seu adversário joga a variante Alekhine com o cavalo F6, você já pode expulsar o cavalo e se ele retorna, você tem muito mais vantagem de espaço e controle central. No entanto, se ele vem para casa E4, você pode jogar o simples bispo toma F7, simplesmente destruindo a posição do oponente. Veja só, rei toma F7, dama D5 cheque já recupera a peça e você já tirou o roque do adversário, você tem vantagem central, você tem vantagem de desenvolvimento, de espaço e, bem, essa posição aqui está muito melhor para as brancas. Outra possibilidade de erro do adversário aqui é que se em qualquer momento ele mover o peão de B, veja só, oferecendo um contra-gambito, por exemplo, existe um contra-gambito com o peão B5, na ideia de que se você tomar, você pendura o bispo, você simplesmente toma em F7. E aqui você vai jogar o dama D5, novamente ganhando o jogo em poucos lances. Se ele mover o peão de B, jogando, por exemplo, o peão B6, visando um fianquito cedo, jogar para sair um pouquinho da sua preparação, bem, você viu esse vídeo, você tem aquela mesma tática de novo e de novo. Você vai ver que a tática em F7 vai se repetir em todas as variantes que o oponente não joga peão E6 muito cedo, não gasta esse tempo para tentar neutralizar o seu bispo de casas claras. Vamos lá! Quais são as respostas mais comuns do oponente? São justamente o peão D6 e peão E6 aqui. Então vamos uma por uma. Se ele joga peão D6, aqui você já tem uma armadilha com o avanço peão E5. Naquela mesma ideia do sacrifício em F7. Veja só, se ele captura o peão, você toma em F7 e você ganha a dama dele. Porque o rei é o único defensor da dama, você está afastando o rei da defesa da dama e capturando a dama do seu oponente, ganhando da abertura. Eu recomendo que você jogue esse avanço? Na realidade, não. Porque se você jogar o avanço peão E5 e ele jogar o avanço peão E6, ele acabou com a tática em F7. E aqui, após a captura do peão, existe uma outra armadilha, por sinal, mas ele tem a possibilidade de sair com dama A5 cheque. Então, se ele souber os lances corretos aqui, ele acaba não caindo. Mas, se você for um jogador aí muito habilidoso taticamente, você já deve perceber que ele não consegue recapturar o peão sem que caia o peão de G7. E se ele captura de dama, é pior ainda, porque nós capturamos a dama dele e forçamos a captura aqui. E, bem, estamos simplesmente com vantagem de material e, novamente, seu oponente, por falta de preparação, acabou caindo aí numa armadilha e perdeu em menos de 10 lances. O que eu recomendo, então, ao invés do avanço peão E5 tão cedo? Eu recomendo o simples lance cavalo F3. E aqui, se o adversário desenvolve naturalmente, você vai conseguir uma posição melhor. Por exemplo, um lance cavalo F6, que é muito normal, perde para o avanço peão E5. Agora, ele não pode mais bloquear com o peão de E sem que caia o cavalo e nós estamos ganhos a partir daquela mesma armadilha. Peão toma, bispo toma F7 e dama toma dama.
Mas tem mais, a partir dessa posição, você tem que ficar atento com as saídas de bispo com cheque ganhando a sua dama. Peão E6 é uma tentativa de fazer isso. Olha, ele está tentando jogar bispo B4 cheque na ideia de que você vai perder a sua dama. Exceto que aqui você tem cavalo toma E5, colocando o rei do adversário na caixinha e depois tomando o bispo na casa C8. Como se ganhar a dama já não fosse suficiente, você ainda ameaça um lindíssimo checkmate aqui na casa de E6 após ganhar a dama e uma peça do adversário. Pois bem, outros lances que também perdem para esse mesmo bispo toma F7 é, por exemplo, o bispo G4. Veja só, o seu adversário está colocando seu cavalo numa cravada. O bispo vê a dama através do cavalo, mas o contrário também é verdade. Então, bispo toma F7 e quando o cavalo se mover com cheque, o bispo vai cair. Mas ao invés de jogar um simples cavalo para G5, você tem o melhor ainda, cavalo para E5 cheque, visando o quê? Também o fato de que o peão de D está cravado. Então, se o oponente capturar o cavalo, você toma a dama dele. Se ele recuar com o rei, você toma o bispo e você está melhor, independente aqui da situação, porque você tirou o roque do seu adversário e você tem a mesma vantagem de desenvolvimento e espaço. Vamos lá. Então, se ele jogar peão D6, ele está simplesmente perdido? É simples assim, após o cavalo F3? Claro que não. Ele pode continuar com lances de desenvolvimento naturais aqui, como for o caso, o cavalo C6 aqui faz bastante sentido. Como você vai jogar essa posição se o oponente não pendurar nada nos primeiros lances? Aí que entra a parte boa desse gambito. Você tem tanta vantagem posicional aqui, por ter mais espaço, mais desenvolvimento, que em algum momento algo vai cair. Você pode só simplesmente jogar de maneira normal, que uma hora ou outra o seu oponente vai ter que te entregar material para poder desenvolver. Você pode seguir, por exemplo, fazendo o roque. Quando vier o cavalo dele para a casa F6, você vai jogar o simples lance dama E2, que parece um lance ruim. Não é. Por que não? Você está liberando a casa D1 para colocar a sua torre, e a torre vai ficar encarando a dama. Vai vir, digamos, o avanço peão E6, você joga a torre D1, e aqui você já tem uma ameaça. Se ele desenvolve o bispo de maneira natural, você tem a ameaça do avanço peão E5. Veja só, você já recupera parte do seu material. Por quê? O peão de D está cravado e você avança ameaçando o cavalo do oponente. A partir daqui, ele precisa tirar o cavalo do caminho. Ele não pode contra-atacar, por exemplo, peão D5 perde porque o peão continua cravado. Você simplesmente toma o cavalo do oponente, certo? Então, cavalo D5 vai, na realidade, levar a posições onde você recupera o material sacrificado. Olha só, você tem peão de E, toma o peão de D. Se ele tomar de bispo, você toma o cavalo e o peão de E está cravado. Então você ganha uma peça. E se ele retomar de dama, na realidade está caindo o peão de G. E aqui você recupera parte do material sacrificado. Fora que você colocou ele numa cravada muito feia aqui com torre D1. Como que seu oponente deve jogar então quando você jogar torre D1? Imediatamente deve tirar a dama do meio do caminho. Preferencialmente aqui para a casa C7. For o caso, você segue com cavalo C3. E novamente cavalo C3 vem com uma ameaça. Qual é? Se ele segue querendo desenvolver, bispo E7, fazer o roque, por exemplo, que são lances totalmente naturais, você tem o lance cavalo para B5, atacando a dama do adversário e ganhando de novo o peão de D6. Não adianta se ater à defesa do peão. Por exemplo, dama B8 é um lance que se atém à defesa do peão. Cavalo toma peão de D6, simplesmente ganha uma peça porque após a recaptura você tem um garfo. Então, você recupera o material, você segue com a sua vantagem posicional de controlar a coluna aberta e a posição é muito, mas muito tranquila de se jogar de brancas a partir daqui. Então, não é um gambito que requer que o seu oponente caia em algum tipo de golpe. Ele precisa jogar de maneira muito cautelosa porque você sempre tem como recuperar de alguma forma o material que você acabou sacrificando ali na abertura. Vamos lá. O que mais seu adversário pode jogar a partir da posição inicial aqui, além do peão D6? Ele pode jogar com o peão E6, que é inclusive mais comum. Se ele jogar com esse peão E6, a posição vai ficar muito parecida com aquelas posições a partir do peão D6, onde você vai ter que jogar não por os golpes, mas sim para sua vantagem posicional, colocando a torre na casa D1, a sua outra torre na casa C1 e jogando a partir dessas colunas abertas e semi-abertas que são geradas aqui na posição. No entanto, eu não recomendo novamente cavalo F3 aqui. Eu recomendo o lance cavalo para D2, que apesar de ser um lance de aparência estranha, convida um erro do oponente. Ele pode jogar o lance apetitoso dama G5. Por quê? Esse lance parece ótimo, olha só. Defende uma das fraquezas posicionais dele, que é o peão de G que está sendo atacado pelo bispo, ao mesmo tempo que ataca uma das suas fraquezas posicionais, que é o peão de G também. Só que isso é uma armadilha. Se ele jogar esse dama G5, você está melhor porque você desenvolve com o tempo em cima da dama o cavalo,
Olha só, você tem 4 peças desenvolvidas, o seu adversário tem a dama, apenas a dama. E aqui ele toma o peão, é um erro novamente, ele não deve tomar esse peão, mas se ele toma o peão tem torre G1 e você vai recuperar o peão sacrificado, porque agora o peão de G está atacado 2 vezes, enquanto a dama do seu adversário também está atacada e não tem como recuar se atendo à defesa do peão. Dama H3 é o único lance que não perde a dama e você toma o peão de G. E aí, você deve tomar de bispo ou você deve tomar de torre? Pause o vídeo e veja se você encontra a solução correta a esse problema. Pausou? Encontrou? Tenho certeza que você achou que a solução correta aqui na realidade é torre toma. Qual é a ideia? Se ele captura a sua torre, você simplesmente ganha uma peça. Por quê? Você sacrificou uma torre. A torre você vai ganhar de volta, só que você ganha um pouquinho de juros, que é o bispo do seu adversário, e essa posição está completamente ganha para as brancas. Vamos lá. Então ele não deve tomar a torre, ele deve jogar algo como cavalo H6, ou se não dama H6. Qualquer que for o caso, essa dama se move com um ataque descoberto na torre do oponente. Então, por exemplo, cavalo H6 aqui é uma possibilidade real para criar uma casa de escape para a torre, mas não importa, você move a torre de maneira a atacar a dama e atacar a torre do seu adversário. De qualquer forma, você segue ganhando material. Então, se dama G5, você já tem um plano. Se ele joga qualquer outra coisa, você joga daquela mesma forma, colocando o cavalo em F3, fazendo roque, você vai ter um jogo muito confortável. Digamos, cavalo C6, cavalo F3. Se em qualquer momento ele desenvolver o cavalo dele para a casa F6, você pode avançar o peão chutando o cavalo e criando um posto avançado para suas peças. Aqui o cavalo do seu adversário vai ter que jogar no canto. Então, por exemplo, o cavalo G4, você pode jogar peão H3 chutando o cavalo para o canto. E no processo de inutilizar a peça dele, você cria um posto muito bonito para colocar o seu próprio cavalo no futuro. Se ele tomar o cavalo, você tem um peão muito chato que impede o desenvolvimento dele. Portanto, aqui, por exemplo, roque, bispo E7, você já pode jogar o simples aqui, ó, cavalo E4 visando a casa de D6. E novamente, a sua vantagem é posicional. A coluna aberta, quem vai dominar é você. O posto avançado, quem domina é você. Não importa o material que o seu oponente tem de vantagem, o material não está jogando. Olha só, o bispo dele até agora não conseguiu entrar para o jogo. A torre dele jamais vai entrar para o jogo. Essa posição é absurdamente difícil de se jogar de pretas e ela é muito confortável. Quase que se joga sozinha quando você está de brancas, pessoal. Pois bem, vamos dar uma olhadinha no que mais o seu oponente pode responder. No entanto, eu peço que se você está gostando desse vídeo e você não é inscrito, que você se inscreva imediatamente e caso você já seja inscrito, que você deixe o like para ajudar o alcance do vídeo, para que ele chegue no maior número de pessoas que for possível. Vamos juntos melhorar o nível aí do xadrez brasileiro. Vamos lá. A partir dessa posição crítica, outra possibilidade de lance que o seu adversário vai jogar com frequência aqui é o lance dama A5 cheque. Por quê? É um lance que vem com cheque, então ele já brilha os olhos aí dos adversários. No entanto, esse cheque pode facilmente ser bloqueado com lances de desenvolvimento, cavalo C3 ou cavalo D2. Cavalo C3 é melhor porque desenvolve em direção ao centro, apesar de bloquear o seu bispo temporariamente. E aqui, se o seu oponente jogar dessa forma, fique feliz. Veja só, você tem 3 peças desenvolvidas enquanto ele não tem nenhuma. Ele precisa novamente jogar o avanço peão E6, senão vão surgir táticas em F7 naturalmente conforme ele for desenvolvendo as peças e você segue desenvolvendo. Tudo que a gente falou até o momento continua sendo verdade. Quando vier bispo B4, por exemplo, você simplesmente pode seguir com torre C1, defende o cavalo, coloca a torre na coluna aberta e a posição se joga com facilidade. Digamos, cavalo F6 por parte do adversário, você faz o seu roque, quando ele fizer o roque dele, você chuta o cavalo. E aqui você tem uma posição muito tranquila. Olha, você criou um posto avançado para colocar o seu cavalo no futuro. As peças do seu adversário vão ficar em casas completamente esquisitas. Por exemplo, é normal que ele jogue cavalo G4 tentando ganhar o peão. No entanto, o simples cavalo B5 bloqueia a dama, ameaça o cavalo a vir para várias casas que são um tanto quanto desconfortáveis para o seu oponente lidar. Ameaça o posterior avanço peão A3 ao mesmo tempo que ameaça peão H3 chutando o cavalo para o canto, num local onde ele simplesmente nunca mais vai entrar para o jogo. Então, se vier dama A5, fique tranquilo que a posição também é muito fácil de jogar para as brancas. Outra alternativa similar é dama C7. Se dama C7 atacando o bispo, não se preocupe, você pode simplesmente voltar o seu bispo aqui para a casa B3, ele fica extremamente desenvolvido e no futuro você tem a vantagem que quando a sua torre vier para C1 e ela vai vir para C1, ela vem com o tempo em cima da dama do oponente. Então, olha,
peão E6 aqui é natural, você joga o seu cavalo para casa D2, por exemplo, e agora você tem a ameaça torre C1, chutando a dama e inclusive ganhando o bispo se o seu adversário jogar um lance natural, como for o caso cavalo F6 aqui. Veja só, torre C1 chuta a dama, e aí, para onde ela vai? Onde quer que ela vá, você tem a ameaça de tomar o bispo. Então, a única opção do adversário aqui na realidade é desdesenvolvê-la e, bem, a posição aqui é triste para o jogador de pretas. Simplesmente triste. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se tem alguma variante aí que eu não cobri e que você gostaria de saber, deixa aí nos comentários. Quem sabe vem uma parte 2, porque esse gambito aqui é muito divertido, maravilhoso de se jogar. Eu espero que vocês ganhem muitos jogos. Um abraço e até a próxima.